Ah, Bom dia, Ruth. Seja bem-vinda aqui ao Espaço da Virada Yoga Solidário. Este é um programa que faz parte do Instituto do Padre Haroldo, um programa que a gente tem como missão promover a paz externa através da parte interna. E a Ruth aqui, pessoal, é nossa convidada. Ela é coordenadora do programa Escolha a Calma e vem aqui generosamente, voluntariamente, todos os meses, uma vez por mês, e a gente fala sobre o tema do mês. E este mês a gente vai falar sobre a flexibilidade. Bom dia, Ruth. olá, Limerci, olá a todos que estão aqui com a gente nessa conversa, né? Bom dia, muita harmonia, muita paz. Então, eu sou Ruth Freitas, voluntária e coordenadora da campanha Escolha a Calma aqui em Campinas. E a campanha Escolha a Calma, como a Limerci colocou, ela fez uma parceria com o Instituto Padre Haroldo para que a gente apresente um pouco algumas virtudes ou qualidades que nos facilite a convivência com os nossos relacionamentos, que facilite a paz interior através da reflexão sobre essas qualidades e as virtudes. E esse mês é a flexibilidade, né, Alimerci? Isso mesmo. Estamos aqui preparados para. A gente pensou em dois pontos, né? Eu estava pensando aqui, refletindo esse final de semana, o que para mim, né, Merci, o que é essa flexibilidade? E daí depois eu gostaria de saber o que para a Ruth é flexibilidade, depois que ela nos conte o que é flexibilidade para o programa Escolha Calma. Porque flexibilidade a gente pode olhar de várias perspectivas diferentes, né? Ruth, então eu vou começar aqui. Então, para mim, flexibilidade é essa característica de ser flexível e de ser maleável. Quando eu trago isso para a minha vida, eu penso assim, não quer dizer que eu vou ser flexível a tudo. Tem coisas que eu me mantenho firme, minhas convicções. Não dá para eu ser flexível, falar, pode mais ou menos. Não, os meus valores, eles têm que ser firmes. Agora, quando eu penso na flexibilidade, eu vou para o âmbito social, né, e para os nossos interrelacionamentos, como que a gente lida com o todo, né, como a gente vive melhor. E daí eu fico pensando que ser flexível é conseguir escutar a opinião do outro, entender, compreender e aceitar. Mas eu não preciso mudar a minha opinião, mas eu aceito e respeito a opinião do outro e, às vezes, mesmo até acabo convergindo, desde que faça sentido o que o outro está apresentando. Então, ter essa tranquilidade para escutar o outro sem ter medo, né, nenhum de eu quebrar ou de quebrar alguma coisa que eu acredito. Então, quando eu penso em flexibilidade, eu vou para esse âmbito social. E você, Ruth, o que é flexibilidade para você? É uma boa pergunta, né, para mim e para todos nós, principalmente na sociedade que a gente está hoje, né, no caminho que ela está tomando, né, e o que é ser flexível, então? Eu achei bem interessante tudo que a Limerci trouxe, tudo que você trouxe, Limerci, porque flexibilidade para mim hoje é bem isso. Eu só acrescento que para mim é uma liberdade, né, e uma criatividade, porque quando eu escuto o outro, eu me convido hoje a ser criativa no seguinte aspecto, eu olhar o que ele está me trazendo e olhar para dentro de mim e dizer assim, o que eu posso entregar de maneira que nosso relacionamento fique equilibrado, né? Seja ele qual for, seja ele social, seja ele hoje principalmente com a pandemia, porque muitas coisas mudaram para a gente teve que ser flexível com os nossos comportamentos, com as nossas rotinas, com a nossa saída em casa, né? Aí vem o nosso convite para usar a máscara e usar a máscara de maneira correta.
E usar máscara, por exemplo, eu pratico muito esporte, eu gosto de praticar esporte, e praticar esporte com a máscara é um desafio. Então, eu tive que ser flexível, treinar, né, a paciência e a flexibilidade de até quanto eu aguento em relação ao que eu ia antes, em questão do esporte, vamos colocar. E assim eu vou habilitando os meus relacionamentos, né? Seja ele para seja ele para o próprio Covid, né, para as pessoas, amigas que estão escrevem para a gente, dizem assim, eu estou com Covid, a minha família está passando por uma situação de Covid, e você não poder estar próximo daquela pessoa, mas praticar o seu apoio, mesmo longe, né? E isso também faz parte da flexibilidade. Agora, ouvindo você falar, Ruth, me veio assim, com a Covid, as pessoas que já haviam treinado a habilidade de ser flexível estão passando com maior tranquilidade do que aquelas pessoas que nunca pensaram nessa habilidade. Por isso que eu acho que a natureza é muito sábia, que traz para a gente algum fator externo para falar, vamos trabalhar a flexibilidade, porque isso é muito importante. Independente de se tem pandemia, se não tem pandemia, é uma questão muito importante, e eu acho que se a gente fosse atribuir algum aspecto positivo aí a tudo que está acontecendo, é aproveitar a oportunidade para treinar essa habilidade de ser flexível, né? E daí você já pode entrar para a flexibilidade na perspectiva do Escolha Calma. É muito especial, né? A campanha Escolha Calma, ela tem até o site, que eu convido vocês a estarem buscando no site assim, mais inspirações sobre a flexibilidade, né? O site é www.escolhacalma.org.br. E para a campanha Escolha Calma, a flexibilidade é aquele movimento de você trazer a paz para o seu relacionamento interior. Então, a paz no sentido de que eu estou passando por uma situação aqui nesse momento, né, e que ela é uma situação de conflito, muitas das vezes, né, e eu posso praticar a flexibilidade, ou seja, eu posso praticar a tolerância e dar uma resposta, e essa resposta trazer a paz e o equilíbrio, tanto para mim quanto para o outro, né? Então, a responsabilidade é eu tomar a responsabilidade e não deixar que a raiva ou o desafio seja maior que eu, e eu tenho liberdade também de não ser reativa. Então, se, por exemplo, eu estou num ambiente profissional e chega ou um colega ou um cliente que naquele momento ele está apresentando um estado delicado, complicado, né, para mim gerenciar. Não é o que ele está trazendo, eu não preciso me responder para ele da mesma maneira, né? Eu não preciso responder ou com uma raiva que um cliente traz, porque está insatisfeito com algum tipo de trabalho que foi executado pela empresa, ou por um colega que também está chateado naquele momento. Não é essas emoções assim que a gente chama de instáveis e que trazem assim uma negatividade para o nosso dia, não é essa situação que precisa dominar a nossa resposta. Muito pelo contrário. Então, eu busco, a campanha convida a se fortalecer e buscar uma resposta de equilíbrio. E, para ilustrar melhor, eu vou trazer para vocês até aqui, assim, como a flexibilidade é importante. Então, eu estou trazendo para vocês o meu liquidificador. Olha, Limessi, o meu liquidificador, ele tem 10 funcionalidades, né? E a gente, se a gente parar um pouquinho, olhar para a nossa casa, e a gente vê as escolhas dos eletrodomésticos,
ou então, na nossa empresa, o que a gente escolhe de equipamentos, a gente está sempre buscando um equipamento que tenha mais funcionalidades. Não é verdade, Limerci? Né? Eu estou buscando... Hã? Sim, a gente busca o quê? Um conforto? Olha que interessante, o conforto. E isso, quando se traduz nos nossos relacionamentos, a gente quer que os nossos relacionamentos sejam confortáveis, sejam equilibrados, sejam pacíficos, né? Então, por exemplo, o meu liquidificador, ele tem 10 funcionalidades. Eu sei que eu posso estar trabalhando algumas massas, alguns sucos, algum alimento, e dentro dessas 10 opções, ele tem uma flexibilidade de fazer um mix, né? Agora, se eu pego um coco, e se eu pego, né? Eu já estava até conversando nos bastidores com a Limerci um dia desses, né, Limerci? Eu estava falando do coco. E o coco, ele é duro, né? Ele tem a casca dura. Se eu coloco a casca dura dentro do liquidificador, o que vai acontecer? Vai quebrar meu equipamento. E da mesma maneira, são as situações, são os relacionamentos, são as situações que a gente está vendo hoje, volta a repetir na sociedade, na economia, na política, na falta de saúde para alguns que contraíram a Covid e outras enfermidades, né? É como a casca do coco. Então, ela pode me quebrar se eu responder na mesma reação, se eu for reativa para cada situação, se eu levar para o lado pessoal. Então, o convite é eu ver dentro de mim, olhar para dentro de mim e dizer, não, qual qualidade que eu posso entregar para esse momento, que ela não me bagunce, não me canse, né? Porque a negatividade deixa a gente cansada, né? E traga, como a gente está falando, um equilíbrio maior, traga uma leveza para tudo isso, né? E a Limerci bem colocou no início, nem sempre eu vou ter esse discernimento. E se eu não tiver? Tá tudo bem também. Eu perdi a paciência, eu fui reativa, eu fui intolerante, né? Porque a flexibilidade convida para a tolerância. Eu posso muito bem parar, dar um passo atrás e voltar a olhar para mim como um instrumento de facilitar o meu relacionamento comigo mesmo, a minha paz, para entregar a paz para todos que estão à minha volta. E assim a gente vai levando, né? E... Então, Oi, diga. o que ficou para mim? Ah. Que nesse momento que a gente está vivendo, né, que o mundo está vivendo, também é algo exclusivo, né? Porque a gente acontecia alguma coisa lá na Indonésia, era a Indonésia vivendo, no Tahiti era o Tahiti vivendo. A gente vive numa situação que o mundo está vivendo. Até falar em pandemia, às vezes era só América do Norte, só Europa, agora não, é uma coisa. Estamos juntos, acho que não sei, acho que é a primeira vez que a gente se vê numa situação enquanto humanos, juntos, procurando uma alternativa para algo que está ocorrendo. Então, a gente está, isso daqui já está mais agravado, né? A gente vê aí falta de leito nos hospitais. Mas também era uma coisa que era pontual, né? Eu lembro, nossa, quantas reportagens que eu vi das pessoas assim no corredor dos hospitais sem ter atendimento. E a gente nem estava numa pandemia. Então, eu fico pensando que esse descaso da saúde é uma coisa que veio vindo, sempre teve, mas quando a gente tem algo, né, que pegou todo mundo, daí a gente viu a importância disso. Enquanto só estava pegando algumas pessoas, estava tudo bem, porque comigo não estava acontecendo, né? Então, você vê assim, é isso que eu fico pensando também da flexibilidade, da gente olhar o outro ponto e ver que nós somos um só. Se não está bom para alguém, também não deve estar bom para a gente. Mas isso vem para que a gente se mexa. E daí, quando você trouxe para mim o liquidificador, eu vou falar o que ficou para mim, quero ver se a gente está encaixando. Vamos supor,
eu posso ter 10 perspectivas de ser flexível e saber a maneira, cada uma, como eu vou usar, né? Mas não devo permitir que um coco entre dentro do meu liquidificador, porque vai quebrar. Então, eu entendo assim, como que eu vi a colocação, tipo, olha, tem 10, 20 perspectivas alternativas, mas quando a gente sabe, que eu acho que é aquela coisa dos valores que eu estava tentando trazer, que é algo que não dá para ser flexível, né? A gente precisa se manter firme, aceitar o outro, não precisa querer mudar o outro, mas se manter firme nas nossas convicções, né? E firmeza não quer dizer autoridade nem nada, só quer dizer constância. Então, assim que eu vi o ventilador não ser rígido demais, porque daí a gente acaba querendo bater tudo da mesma maneira e não vai dar certo, porque tem coisas que precisa realmente maior agilidade. Então, ter essas 10 funções para tratar os diferentes, mas também ter um limite para toda essa flexibilidade. Assim que eu vi a história do ventilador, né? do liquidificador. E pode ser o ventilador também, né? Mas, sim, realmente, Limerci, é bem colocado, porque quando eu olho e me pergunto o que a flexibilidade pode trazer e o que a flexibilidade pode não me trazer. Então, o convite da campanha é você ter um equilíbrio. Então, vamos ver segundo a perspectiva é, de aceitar, né? Eu vou até trazer para esse momento uma frase da Evelyn Breathice, né? Ela diz que ela desaprova, mas ela defende até a morte o seu direito de dizer. Então, eu posso desaprovar uma situação e como é que eu aceito que aquela pessoa está naquele momento, ela está naquele estado. E se ela está naquele estado, quem está é ela. E ela pode usar a autoridade que ela tem naquele momento para a minha realidade. E aí, como é que eu vou ser flexível diante de uma autoridade que eu sei que não é boa para mim e não é boa para os meus familiares, ou talvez não seja boa para a sociedade? Então, essa é bem pertinente e bem inteligente esse questionamento que a Limerci trouxe. Olhe, se eu estou vivendo esse momento na minha frente, é, eu, eu tenho que olhar para o que vai trazer equilíbrio para mim e para minha família. Por exemplo, vamos colocar a economia. A economia está da maneira que ela está. Eu, particularmente, talvez eu não tenha, naquele momento, as ferramentas para mudar a economia do jeito que ela se apresenta, mas eu tenho ferramentas para ser flexível com as minhas habilidades e contornar através da minha economia, através de habilidades que eu tenho. Por exemplo, eu posso estar trazendo uma flexibilidade de conforto para a minha família dentro dentro do que eu posso, em cima dessa economia que está do jeito que está. Então, eu sempre vou olhar para as situações e vou me convidar a ter liberdade. Liberdade no aspecto de que a situação não é maior do que eu. Nenhuma situação que a gente passe, nenhum desafio, nenhuma agressão, ou possa ser agressão, pode ser maior do que eu, porque eu sou muito maior do que tudo. Mas como? Como que a gente é muito maior do que tudo? Porque quando a gente trabalha as virtudes, quando a gente trabalha a fé da gente, quando a gente trabalha a espiritualidade, quando a gente se conecta com Deus, a gente percebe que a gente é muito maior do que tudo isso que está na nossa frente. E para isso a gente tem que ter preparo, né? E que preparo? O preparo espiritual, o preparo da fé, o preparo através de leituras, através de retiros, através do que for, qual for a ferramenta e qual for o recurso que seja confortável, que seja da sua cultura. Por exemplo, a campanha Escolha a Calma recomenda a meditação.
Eu sou praticante de meditação há mais de 10 anos. E eu vou dizer que quando eu comecei a meditação, ela tinha uma conotação para mim. Hoje, a meditação tem uma outra conotação. A gente vai se mudando, a gente vai se moldando. Mas não é se moldar de uma maneira negativa. Muito pelo contrário, a gente vai se afastando do negativo. A gente vai se afastando daquela situação, Limerci, de entregar a minha vida na mão do outro. Eu não posso entregar as minhas escolhas ou a minha vida na mão de uma economia que está instável, na mão de profissionais até mesmo da saúde hoje, que se você liga lá, né? Eu contraí Covid, e não tem vaga no hospital, a gente vai ter que dar um jeito, né? A gente vai ter que se acomodar a flexibilidade dentro do nosso lar e ver como é que a gente vai conduzir esse familiar ou a gente mesmo que está com Covid, né? Que contraiu. Então, esse olhar, esse exercício diário que a gente convida vivenciar com a paz interior. Mas é um exercício, né, Limerci? E é um exercício de eu ver que a flexibilidade ela tem que estar em cima dos meus valores, em cima das minhas virtudes. Eu não preciso estar sempre com a razão, porque ela cansa eu estar sempre com a razão, né? Mas eu preciso usar a liberdade da tolerância, da criatividade, a habilidade de ser criativo com o que eu tenho naquele momento para entregar uma resposta que traga a paz, que cultive a paz. E dentro disso, eu também convido a gente olhar para os 5 elementos hoje de uma maneira diferente. Porque, olha, vamos olhar para a água. A água eu acho que a água é um dos elementos que mais doa para a gente, né? Você concorda, Limerci? Eu concordo. Depois eu não queria perder o gancho, eu queria falar um pouquinho sobre o que você falou desse tempo da meditação. Posso falar e a gente entra na água? Claro, nossa! Vamos lá. Porque senão vai vindo um assunto aqui atrás do outro e eu queria realmente compartilhar isso. Ah, Ruth, dentro do yoga eu também faço meditação, já vai fazer aí um bom tempo. E eu percebi uma coisa, né, que a meditação traz sempre para a gente, que entre o pensamento e a ação precisa ter um espaço, que vem muito de encontro com o que você falou, como que eu reajo, né? E aonde mais me pegou daí na tua fala foi a liberdade. E eu gosto muito da logoterapia também, né? Até vou iniciar um curso aí de formação de tanto que eu me identifiquei. E olha que interessante, sabe onde eles falam que está a liberdade? Onde aonde? está a nossa liberdade? Aonde? Entre o estímulo e a resposta. Nesse É verdade. vácuo existe a nossa liberdade. Então, o yoga, a meditação, ele fala: olha, pensa aí, entre o pensamento e a ação precisa ter um espaço, né? As posturas a gente faz início, meio e fim. E dentro da logoterapia, então, tem um estímulo. Se a reação vier muito rápida, ela vai vir no automático, pode dar certo, como pode não dar, mas se você abre esse espaço se chama liberdade. É pensar como eu vou agir para reagir àquele estímulo que ocorreu. E aí eu vejo que a meditação contribui muito para a gente. E nessa liberdade, eu posso parar e pensar: poxa, nessa situação, eu posso ser, né, flexível, ou eu preciso ser firme nas minhas convicções, aceitando o pensamento do outro. Então, gostei muito quando você usou a palavra liberdade.
porque eu acho que é aí que mora a nossa liberdade, quando a gente tem a liberdade de escolha. E todos nós temos a liberdade de escolher, né? Então, obrigada aí pela reflexão, que puxou tudo isso. E agora, quando a gente vai lá para os 5 elementos, que eu estou curiosa para escutar aí. Vamos lá. Falar da Olha, água. olha como é interessante que a Limerci trouxe. Escolha, escolha calma, escolha ser positivo com você, né? Escolha ser flexível e com a sua vida, né? Com a nossa vida. Quando eu estou falando você, eu também estou me incluindo, né? Sempre. Então, quando a gente acorda, ser flexível com o nosso acordar. Não precisamos acordar para os nossos problemas, para os nossos desafios, para as nossas incomodações e inquietações. A gente ser flexível e acordar primeiro para a vida que acordou junto com a gente, para o dia que amanheceu, sabe? Houve toda uma preparação da natureza e dos elementos naquele dia, no dia que está se iniciando. E a gente olhar para isso, sabe? Olhar para o que a natureza está entregando para a gente. Eu digo natureza enquanto o sol que está nascendo, né? O céu que se preparou para essa manhã, a brisa, e eu posso acordar e antes de entrar em contato com a vida, com a minha vida do dia a dia, eu posso ser flexível de olhar para Deus, olhar para os 5 elementos e ver que a água, olha, a água ela sempre está doando. Quando foi que a água deixou de doar para o ser humano? Para nós, para todos os seres vivos, se a gente for olhar, ela não é nunca, desde que eu nasci, eu não sei, e eu creio que cada um de nós, desde que nós nascemos, a água está presente na nossa vida. E ela nunca disse não para a gente. Tanto é que quando se vai construir uma barragem, quando se vai se construir fazer alguma engenharia em torno da água, o homem desvia, né, através dos seus cálculos matemáticos, dos artefatos, ele desvia o curso da água. E a água não diz não para isso. Muito pelo contrário, a água se adapta e ela passa, porque ela tem uma função muito maior na vida. E o que, em retorno, ela é flexível com a vida que é muito maior, com a minha vida, com a sua vida, com a vida dele. Ela escolhe, né, por onde passar para entregar o que ela tem que entregar. E a água é uma amorosidade de Deus para com a gente. E, da mesma maneira, se a gente olhar para dentro da gente, mais ou menos, dentro de cada ser humano, existem, em média, 75 trilhões de células. Gente, 75 trilhões de células. E por que nós temos que achar, né? Isso eu estou me perguntando, viu? Também junto com... Não é uma pergunta estanque para o outro, é uma pergunta para mim também. Por que a gente tem que achar que nós temos que ser inflexíveis, sabe? Irritadiços, sermos negativos, culparmos Deus por tudo que está acontecendo? Por que a vida tem que ter essa conotação pequena? A vida, quando a gente olha com um olhar limitado, ela se torna muito tensa. Agora, quando eu pratico a meditação... Só completar aqui, pode ser? Pode. Quando eu pratico a meditação, eu posso praticar a meditação para orar, eu vou começar, a minha mente vai começar a se afastar daquilo que me, digamos, da negatividade, e ela vai me mostrar os pontos positivos de uma vida muito maior do que essa que a gente vivencia no nosso dia a dia. E aí eu me sinto assim, com mais liberdade e me sinto mais forte de procurar contribuir
para a paz no mundo, escolher contribuir para que tenha paz no mundo. Mas que mundo? No mundo que eu vivo, no meu relacionamento, na minha família, sabe, no meu trabalho, e olhar para mim de uma maneira diferente. Sim, Limer, se diga. Não, eu pensei no contraponto. Que eu sinto, tem muitas pessoas no mundo que são faróis, né? A gente pode falar, Madre Teresa de Calcutá, aí até, bom, eu gosto muito do Mandiba, que é o Mandela, Jesus foi o maior farol que a gente teve. Não, o Padre Haroldo, para mim, é um farol também. A gente tem a Dandy Junk, né, lá do Brahma Daddy Junk, Junk, que é um baita farol. Então, eu penso que no mundo também existem essas pessoas que são muito flexíveis. E a gente precisa olhar esse farol e ver que também elas somos nós. Então, nós já temos essa habilidade de sermos flexíveis. Pode ser que não seja numa constância, mas isso já existe aqui no planeta Terra, já existe na humanidade. Eu acho que esse tem que ser o nosso foco para essas pessoas que são faróis para nós. E eu lembro muito da tua fala, eu lembrei do Bruce Lee, que ele fala assim, be water, my friend. Seja água, seja flexível. Você vai passando pelas tubulações, você vai passando pelo sofrimento, você vai passando e fluindo, e fluindo. Então, eu também penso nessa perspectiva das pessoas que são muito flexíveis e eu me espelho nelas, fico olhando para nossa, o que Madre Teresa faria na minha situação? O que Jesus responderia na minha situação? Como que ele seria flexível? E fico orgulhosa da humanidade, mesmo que seja só 5% aí, mas a gente está avançando, né? É verdade. Olha, eu creio que todos esses ícones que você citou, eles também vivem na vida que nós vivemos no planeta. Mas eles se treinaram. Não é que a gente, às vezes, nasce pronta, mas a gente se treina, né, a ter um olhar mais amplo para a vida. Porque, é claro, tem pessoas que nascem... Deixa eu melhorar a minha fala aqui. Tem pessoas que nascem prontas, né? Que são tidas como, digamos assim, quem acredita em vida após morte, ela já está no seu último grau de evolução da vida, ela já passou por tudo, e ela está pronta para aquele momento para estar só doando e ajudando, e apontando numa direção diferente para os desafios, para os terremotos da vida, né? E sim, existe esses ícones e são bons, né? Cada um de nós, dentro da nossa cultura, da nossa espiritualidade, da nossa religião, a gente tem esse olhar. Existe esse ícone, né? E mas eu não consigo, sabe? Existe muito também o olhar que às vezes a gente pensa assim, será que a gente não está numa zona de conforto e de comodidade que a gente diz assim, é porque você não conhece a minha realidade, é porque você não sabe como é a vida lá dentro da minha casa, você não conhece aquele marido, você não tem aquela esposa, aquela mãe, aquele pai. Eu sou super a favor do yes, I can. Eu posso. Eu não consigo me limitar. Eu tenho a certeza que eu posso. Eu tenho certeza. E acho que todo mundo que está escutando a gente também pode. Pode. Mas, se eu estou nesse estado de que você não conhece meu pai, você não conhece a minha esposa, você não conhece a minha mãe, o meu pai, aí eu convido a você. Não, nós não conhecemos. Só você sabe, só a gente sabe os desafios que a gente passa. Né? Eu também tenho os meus desafios, ali, Merci, cada um de nós temos, mas o convite para você é escolher ser diferente. Se você está triste com esse momento, se isso está lhe sufocando, se isso está lhe trazendo assim, um olhar muito negativo, você já não consegue mais rir
E o seu sorriso só é um sorriso de zombar da vida, de zombar dos outros, né? Ou se o seu sorriso está se apagando, escolha, sabe, ler um livro dentro da sua cultura que lhe convide a ter um olhar diferente. Faça uma coisa diferente, doe algum momento do seu tempo para fazer alguma coisa pelo outro. Se abra, mas não ache que o seu caso é porque a gente não tem esse pai, porque a gente não tem a mãe, porque a gente não tem esse filho, ou o filho é porque não tem o adolescente, é porque você, não estou sendo compreendido, mas tente, o primeiro passo é se acomodar, ser flexível para com você mesmo, é trazer conforto para você, é trazer o amor para dentro de você. E o amor pela sua vida, pela vida que lhe foi dada. Porque nós temos essa vida aqui e viver na Terra para a gente, viver aqui no planeta, tem um motivo, tem uma razão. E a razão é a gente aprender a ser um ser humano melhor. E ser um ser humano melhor pode não ser, para mim, um significado, pode ser diferente do seu significado e não tem problema. Mas o que equilibra você, que você que está na China, eu que estou no Brasil, que está nos Estados Unidos, que está na Nova Zelândia, que está no Japão, o que nos equilibra é a natureza. É a gente olhar para os ensinamentos da natureza. É olhar para o equilíbrio da natureza, para a harmonia da natureza. E prestar, principalmente hoje, prestar atenção como é que eu estou tratando 5 elementos. Porque, olha, eu gosto muito do Yogananda, e eu vou trazer aqui até é um livro de cabeceira, né? Eu gosto é um indiano que ele praticou a yoga durante muito tempo. E ele traz que o homem, para conquistar a paz na Terra, ele tem que aprender a trabalhar o equilíbrio com os 5 elementos. Quais são os 5 elementos? A água, a terra, o ar, o fogo e o éter. E nós vimos esse último ano que passou, como o fogo se enfureceu em várias regiões do país, né? De outros países. A gente viu como o ar, né? como as águas invadiram, houve invasão das águas, e ainda existe, né? Como o ar. Olha, quem está com Covid, o primeiro sintoma que incomoda bastante é o ar, né? Então, hoje, a gente pode perguntar, e isso é ser flexível também, não é olhar só para o meu sofrimento, é olhar para o que a natureza tem feito ao longo desses anos por nós. E o que a gente tem feito por ela? O que eu posso fazer? Pode ser pequenininho. Eu posso plantar uma planta no meu apartamento, eu posso cultivar uma horta caseira. Eu sempre falo da horta caseira, né? Uma horta caseira. Eu posso assim, não gastar água desnecessária. Então, eu estou sendo flexível com os elementos, eu estou respeitando os 5 elementos. E isso é ser flexível. Por que isso é ser flexível? Porque eu estou escolhendo fazer a diferença, eu não estou escolhendo ser escravo do meu sofrimento, ser escravo da minha realidade que está me limitando e que me leva ao negativo, e que, eu concordo, aquela pessoa me faz, sabe, aquele político me deixa raivosa. Aquele político, ele está olhando, tem uma visão, às vezes, despreparada, ele está limitado pelo ter, e ele está esquecendo de cultivar o ser. Né? Mas ele tem um motivo de estar praticando aquela política, ele pode estar fazendo, como a Limerci falou, apontando para uma direção que não faz bem para a gente, que não faz bem para o social.
né? E aí, se eu só olho para ele, fico, porque isso, porque aquilo, porque eu estou com raiva. Não, o que eu posso fazer para fazer de diferente? Porque a política é necessária. A política, ela existe para fazer o bem para a sociedade. E quando ela se afasta desse bem para a sociedade, alguma coisa está errada. E aí a gente tem que ser determinado nesse aspecto, né? Escolher ser flexível, mas um flexível que traz o bem social. E daí a pergunta é: o que eu posso fazer a partir disso? Então, o convite é esse. Eu respondi, Lemerci? Respondeu. Eu vou trazer até você falando sobre isso e vou te fazer 2 perguntas e daí a gente já vai se preparando para finalizar. As duas, agora a gente tem que ir fechando. Hoje Ótimo. eu faço sempre uma leitura e a leitura que veio foi Samuel. E Samuel ele foi um líder, né, de Israel. Só que ele fez de uma outra maneira, ele não era autoritário, ele não era militar, ele era muito flexível, ele escutava, ele era um líder, não era uma autoridade, ele era um líder, Israel teve um líder. E num determinado momento, os filhos de Samuel começaram a se corromper. Então, eles começaram a aceitar dinheiro, eles começaram a usar a autoridade dele para as coisas que não eram tão boas, né? Como o abuso até de mulheres e tudo. E o povo virou para Samuel e falou assim: nós precisamos de ter uma autoridade, alguém que realmente tenha autoridade. E Samuel não entendeu aquilo como sendo não por causa dele, porque ele foi um ótimo líder, mas ele não conseguia controlar as outras pessoas. Então, naquele momento, se fazia necessário ter realmente uma autoridade que controlasse todas essas coisas que estavam se escapando. E o povo não pede por causa de Samuel, porque ele ama Samuel, mas é porque eles entendem que se não tivesse essa coisa mais rígida, as coisas iriam se perder. Então, ter flexibilidade é muita responsabilidade, se ela não for muito bem compreendida, né? Então, tem que ser flexível, mas não dá para ser flexível para tudo. Então, assim, a flexibilidade ela advém de um discernimento para ela ser muito bem utilizada. Em questão da natureza e dos homens, quando você fala da horta, lixo reciclável, a gente tem tanta coisa que a gente pode fazer. Mas eu fico me questionando, Ruth, que isso advém de algo. Eu posso até começar a fazer, mas muito da minha intenção. Se eu fizer o lixo reciclável, porque eu quero mostrar que eu sou uma pessoa sustentável, que eu estou aí com a modernidade, eu não, acho que de pouca valia vai ter. Mas advém de um sentimento que eu sou a natureza e como é que eu estou me cuidando. Como é que eu estou cuidando da água que está dentro do meu corpo e da água que está no universo? Porque eu sou água, porque sem a água a gente nem estaria aqui, né? Verdade. Então, como que eu estou me cuidando? Quando eu penso como eu estou me cuidando e que eu sou 70% água e quando nasce eu sou 90% água, eu já fica meio lógico que se eu não cuidar dos mananciais, dos rios e tudo, eu não estou me cuidando. Então, eu ainda penso que tudo isso vai vir, mas vai vir da consciência do eu sou. Eu sou os 5 elementos. E se eu não cuidar do ar, eu não estou me cuidando. E se eu não estou me cuidando, eu não estou cuidando do mundo. Então, eu fico bem com, sabe, assim, essa coisa. Então, na hora que cair a ficha, falar, nossa, eu sou terra, água, ar, espaço, né, o éter e água. Daí eu vou falar assim, puxa vida, eu preciso me cuidar. E me cuidar é cuidar do todo, né? E daí eu acho que isso vai fluir, mas eu acredito que é uma consciência que a gente está aí expandindo e isso vai acontecer. Não sei se talvez eu nem veja, mas isso vai acontecer.
É verdade. Se a gente falar assim, uma pergunta que eu vou te fazer: como que a gente pode desenvolver ou melhorar? Porque tem gente que já tem desenvolvido, mas quer melhorar. A habilidade de ser flexível. É uma prática constante. É uma prática que qualquer situação que eu estou vivenciando é um exercício para que eu olhe para essa situação de uma maneira diferente. Que eu olhe para a situação sem o olhar de controle. Eu quero que a resposta seja essa. Se é diferente dessa, eu já fico afetado. Não, é olhar o que a natureza, como a gente está conversando sobre ela aponta para diferentes situações. Por exemplo, a mangueira é diferente do abacateiro, que é diferente da goiabeira, que é diferente do pé de jaca, da jaqueira. E todas elas convergem para um ponto, que é: eu posso doar alimento para um homem. Ela pode servir de alimento para nós, para perpetuar a nossa vida. E todas elas vieram de uma semente, né? Então, quando eu olho para essas diferenças, eu vejo que a diferença até do fruto é a diferença até da semente. E cada situação tem uma semente diferente que traz para a gente o convite para uma resposta diferente. Então, respire. Respire a sua melhor resposta. E qual é a melhor resposta? É a resposta que traz leveza, que traz harmonia, que traz paz nos meus relacionamentos. Então, esse é o convite, né? Como a Limerci colocou, liberdade vem com responsabilidade. E hoje, realmente, a sociedade está olhando mais, hoje eu vejo muito mais jovens olhando para as virtudes do que está querendo só aproveitar a vida. Ele sabe da responsabilidade. Hoje, quantos jovens empreendedores nós temos que são sucessos, né, nas mídias sociais? E eles trazem um olhar diferente, eles trazem esse olhar de contribuição para a sociedade. Então, começa de pequenas coisas. Comece a contribuir com o nosso dia a dia, contribuir com o nosso acordar. Então, antes de acordar, olhar para a vida que é mais ampla, não para os nossos problemas que nos limitam. Quando eu olho para a vida que é mais ampla, eu começo a ter criatividade de soluções mais libertadoras, mais prósperas. É olhar para os 5 elementos e ver: eu recebo, mas eu também tenho que doar para eles. O que eu posso doar? Nem que seja uma oração, nem que seja uma gratidão, mas eu estou me conectando e estou saindo daquela meu, e estou entregando para o universo, né? Estou colaborando. Então, é isso, são pequenas atitudes, entende, Limerci? São pequenos olhares, e aí eu vou construindo. E aí, olha, a Limerci falou de passagem da Bíblia, eu trago aqui no 4º capítulo de Tiago, ele nos convida, ele diz assim, quer ver? Tem uma passagem que ele fala sobre a flexibilidade, eu até anotei aqui, deixa eu só trazer para me finalizar. Ó, Tiago nos aconselha a sermos flexíveis em relação à direção de Deus em nossa vida. Então, é isso, é olhar para Deus, é olhar para o que Deus entrega para a gente cada dia. É o que Ele já entregou na nossa realidade, o que a gente tem, e olhar para isso e ver a amorosidade, e vivenciar a amorosidade pela vida que nós temos, pelos nossos relacionamentos, e ter o convite de sermos flexíveis e não olhar para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso esposo, para a nossa esposa e já vermos logo os defeitos. Não. O que eles estão trazendo para mim
né? Porque muitas das vezes o papel do esposo, da esposa, do filho, da mãe, do pai, não é ser só amoroso, ser aquele amor todo o tempo, tá? Não, eles também convidam a gente a olhar para os nossos limites, e isso às vezes incomoda, né? Então, é isso. É trazer um exercício de um olhar diferente, ter liberdade de praticar sem lhe agredir, trazendo equilíbrio para você e cultivando a sua amorosidade. É isso. Eu fiquei pensando aqui, Tiago nos aconselha a sermos flexíveis com em relação à direção de Deus em nossas vidas. Relação à direção de Deus em nossas vidas. Olha que forte, olha que forte. Eu pensei Deus como um diretor que aponta a direção. Ele fala, ó, segue aqui a direção do amor, né? Isso que me veio na cabeça, segue o caminho da paz, segue o caminho do amor. Daí a gente faz muito isso, assim, eu, né, Merci, estou seguindo o caminho da paz? Eu estou seguindo o caminho do amor? Quais são as evidências que atestam que eu estou nesse caminho? E o que acontece quando eu me engajo, me coloco nesse caminho e algo externo me abala? Eu consigo me manter flexível para sobrepor o que me abalou, mas continuar no caminho do amor, que seria onde aponta Deus, né? Eu acho que a direção maior que Deus aponta é a paz, é o amor. Então, ó, a direção, Deus está falando, ó, vai, segue pelo caminho da paz que vai dar tudo certo. Daí eu estou lá no caminho da paz, linda, tal, de repente, tum, o mundo muda. E aí, você consegue se manter flexível para não sair desse caminho que Deus aponta, né? Que é a paz? Olha que pergunta inteligente. Amei essa pergunta, amei essa sua colocação, Limerci. Porque, olha, o que a gente pode olhar nesse momento, além dos ícones que a Limerci trouxe, né, que são os nossos ícones pessoal, cada um tem o seu, a Terra. A Terra passa por tempestades fortes, ela passa por maremotos, ela passa por terremotos, né, por guerras, né, e por violências praticadas por alguns dos seus seres vivos. E o que ela faz? Ela, primeiro momento, ela gere aquilo, né, e através da flexibilidade que ela tem de agir com os seus 5 elementos, ela encontra o caminho da resposta, da harmonia e da amorosidade. Porque quando eu trago Deus aqui, eu trago a maior exemplo que nós conhecemos de amorosidade, que doa, doa, doa. Né? Quando o Tiago coloca na direção de Deus em nossas vidas, é que se eu, nesse momento, sou um adolescente que estou passando por pais que não me compreendem, nesse momento, a direção que Deus pode estar, uma das direções que Deus pode estar colocando na nossa vida é o que eu tenho que melhorar na minha juventude para isso que está acontecendo aqui em relação aos meus pais. Porque mais tarde eu vou estar lá no ambiente de trabalho, eu vou estar lá, vou me tornar um adulto e eu vou ter que passar por essas situações também. Então, muito desses conflitos, né, que a gente tende a achar que são conflitos com os nossos pais, será que eu não estou querendo controlar a maneira como meus pais vão me tratar? Ou será que eu tenho que olhar nessa direção e dentro de mim eu tenho que ver que direção de amorosidade eu posso ter para isso? Ou seja, o que eu posso trazer, né, trabalhar dentro de mim para ter uma paz em relação a isso? Porque se isso está vindo... Meus pais não estão tentando me controlar, né? Porque tem os dois mundos, né? É isso, tem os dois mundos. Só para completar, se isso está vindo em minha direção, é porque eu tenho que olhar para algo mais. Quando eu penso que eu tenho que olhar para algo mais, eu começo a agir. Eu deixo
aquele lugar e de que o outro é que é responsável por mim, né? E eu começo a assumir a responsabilidade que vem com a liberdade, que a Limerci bem colocou, que é a responsabilidade da minha vida é minha, e isso me dá uma liberdade de dizer de maneira pacífica não, ser criativo para dizer não e agir dentro da realidade que eu tenho. Então, esse é um exercício. E é isso que é o convite da paz. Não é que a paz ela já existe por si, mas a gente, nós humanos, criamos mecanismos e que nos afastamos e achamos que ela é impossível. E aí a gente precisa trabalhar ela na nossa realidade, né? Eu estou falando isso aqui, mas eu também trabalho na minha realidade, né? E principalmente nessa realidade hoje de Covid, nessa realidade de pandemia, em que a nossa liberdade está assim limitada para sair em determinadas horas, em algumas cidades, para determinados artefatos, eu tenho que estar usando a máscara, e por aí vai, né? Nossa liberdade física está bem limitada, por isso que a gente faz meditação, né, Ruth? Porque a liberdade mental ela está ilimitada. Pode estar aqui, está em qualquer lugar do mundo. Então, é uma limitação física. Ruth, o que fica para mim? Que para a gente treinar a flexibilidade é viver. Tem que viver e viver, ter contato com a natureza, contato com outro ser humano, para a gente treinar essa habilidade na prática. E Exato. quanto mais a gente entender que nós somos a terra, que nós somos a natureza, a gente vai ser tão flexível quanto ela, né? De vir tempestade, maremoto, guerra, e a terra se renovando, e nós somos a semelhança dela, né? Então, se ela pode, a gente pode também. Eu acho que, e quanto mais a gente se vê natureza, mais a gente vai galgar. Ruth, gratidão por você estar aqui. A gente finalizou nosso tempo. Amém. Muito obrigada pela sua dedicação aí à campanha, ao programa Escolha Calma, porque eu fico pensando assim, quando a gente ajuda o mundo, automaticamente a gente já está se ajudando, porque a gente é o mundo. Então, essa responsabilidade aí é uma coisa que é inerente ao nosso nascimento. Acho que quando a gente nasceu, a gente já assinou aquele contrato falando eu sou responsável pelo mundo e eu vou atuar nele de uma maneira que eu melhore, ele melhore, ele melhorando, eu melhoro, porque nós somos um. Exato. Então, é escolher por você, por mim, né? Pelo outro e pelo planeta. Escolher, fazer a sua escolha, uma escolha consciente, uma escolha amorosa com a sua realidade. E é na nossa realidade, como a Limerci bem colocou, no nosso dia a dia, é que a gente pratica a flexibilidade, pratica a paz e doa. Então, doar a nossa amorosidade. E a meditação, ela ajuda, porque ela trabalha a mente para que a mente saia do negativo e comece a operar no positivo, olhando, é claro, para a amorosidade e a harmonia de Deus, da grande vida, né? É isso, fiquem bem, fiquem em paz e passe lá no site www.escolhaacalma.org.br. Tem alguma inspiração? Se não for no site da campanha Escolha Calma, escute o vídeo espiritualizado ou da sua religião, mas traga, cultive a flexibilidade da paz e da amorosidade. Gratidão à Limerci, ao Instituto Padre Haroldo, por essa parceria tão rica com a campanha Escolha Calma. Tchau! Paz e amor. Mês que vem, Ruth. Mês que vem, qual vai ser o nosso tema? Um tema muito especial, que é o respeito. Amém. Olha que interessante. Autorrespeito e respeito. Tchau, então, tchau. Obrigada, Ruth. Tchau, fiquem bem. Gratidão. Ótimo dia. Tchau.